Ouça agora uma mensagem de Pão e Cura com o pastor Max William. O coração de muita gente acelera, dispara, principalmente quando deseja alguma coisa. Você já se viu nesse estágio de preocupação, ansiedade, a palavra certa? É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. E aí, se você preparou tua Bíblia para a gente ler junto, abra aí em Provérbios, capítulo 12, versos 25. Tá bom? Abre aí. Provérbios 12, 25. Porque nós vamos falar sobre isso. Quantas pessoas estão ansiosas? Quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade? Quantas pessoas estão sofrendo por ansiedade e principalmente por antecipação, né? É um resultado de um exame que ainda não saiu e você fica preocupada, está ansiosa pelo resultado que seja, né, em certas situações seja negativo. Um exame que você quer que dê positivo, né? Para muita gente, né? Falando sobre questões de maternidade, tá, gente? Fica tranquila. Enfim, independentemente dos casos, as pessoas sofrem por antecedência, sofrem por ansiedade. E aí, aqui em Provérbios capítulo 12, versos 25, diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. É verdade isso. É verdade. Deixa o coração da gente, sabe, apertado. Eita! Puxa, eu quero que aconteça. Será que vai acontecer? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que... E aí você fica se perguntando: o que eu posso fazer para ajudar a acontecer mais rápido? Na verdade, você não precisa de nada. Fica tranquilo. A ansiedade, ela nada mais é do que um desequilíbrio emocional. Provoca inquietação, angústia, resultado de emoções que fogem do nosso controle. Situações como o atraso de um ônibus, né? A falta de dinheiro ou a demora de um filho para chegar em casa. E outros exemplos ao qual eu dei agora há pouco, né, gente? Sobre os exames. Não sei por que eu falei disso, mas fica a dica para você que está esperando o resultado de exame. Não sofra por antecedência, não. Apresente a Deus, ore a Deus, confie em Deus que Ele vai à frente dessa batalha que você possa estar enfrentando. Esses momentos refletem uma preocupação natural diante de algo que talvez não aconteça como esperamos. Aquilo que foge do nosso controle, né? Esse desconforto não significa necessariamente falta de fé ou doença emocional, mas o impacto das pressões diárias sobre os nossos sentimentos. Aí você fica preocupado, fica triste, fica batido. Puxa, será que vai acontecer? Será que não vai? Calma o coração, gente. Calma. Primeira pergunta que eu faço para você: orou? Orei, pastor. Então confia em Deus. Porque olha o que continua dizendo Provérbios 12, 25. Eu estou voltando nele para você entender. Mas uma boa palavra o alegra. Por que eu dei essa pausa longa? Eu contei primeiro as aflições e agora vim para a palavra boa. Você já se perguntou isso? Porque o pastor ficou perdido na palavra. Não, eu fiz de propósito, tá bom? Para você entender que nesses momentos que eu citei para você agora há pouco, de tanta angústia, etc., coisas que você fica angustiado, fica aí preocupado, você pega uma palavra boa. E qual é a palavra boa? A palavra de Deus. Quem te fortalece, né? Cristo. Então segue na fé. Segue na fé e para de se preocupar. Para de ficar triste, abatido, aí preocupado. Meu Deus, e agora, e agora, e agora? Não, para com isso, gente. Ou você confia em Deus ou você não confia, pessoal.
Amém, gente? Sim ou não? É a verdade. Porque quando eu fico com dúvida, quando eu fico angustiado, fico triste, olha que eu orei lá atrás, mas eu fico com dúvida, angustiado e triste, eu estou chegando para Deus e falando assim: Deus, o Senhor não tem capacidade. Deus, o Senhor não pode. Deus, o Senhor não consegue. Imagina Deus olhando para você e sentindo que você está dizendo isso dele. Ele vai ficar triste. Não chame Deus de mentiroso com as suas atitudes, não. Eu não posso fazer isso também. Se eu orei, por mais tempo que passe, que eu espere, não importa. O milagre, ele vai acontecer. Porque Deus é Deus. E ponto final. O problema se agrava quando a ansiedade perde o controle, gente, gerando sintomas que vão além da preocupação momentânea e se transformam em um sofrimento constante. Isso pode desencadear crises intensas, como a síndrome do pânico, comprometendo seriamente a vida cotidiana e trazendo consequências graves para a saúde física e emocional. Pessoal, quanto mais você fica preocupado, abatido, triste, é como se fosse, sabe, um poço que você abre e vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando. Quando você vai ver, o poço está bem grande e você não encontra água nenhuma. Por quê? Porque você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Confie em Deus. Acredite. Para combater essa ansiedade, é essencial buscar o conforto dele, por meio da oração, da meditação em sua palavra. E quando a ansiedade alcança níveis mais intensos, também é importante procurar ajuda médica, sabe? Para isso que existem os médicos, para isso que existem psicólogos, psiquiatras, sabe? A pessoa está me chamando de doido, a pessoa está me chamando de problemático. Não, eu estou falando que a gente tem que fazer o possível. E se não dá para fazer o possível, Deus faz o impossível. Mas que eu tenho que agir, tenho que agir. Na hora que Deus tiver que agir, Ele vai agir. Mas não coloque a ansiedade à frente de Deus. Porque se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele já fez, Ele já fez. É só você tomar posse da tua vitória. Jesus tratou diretamente sobre a ansiedade ao ensinar seus discípulos a não viverem preocupados excessivamente com as necessidades da vida. Ele lembrou que o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios dos campos também cuida de cada um de nós. O apóstolo Paulo reforçou essa verdade, orientando-os a não andarem ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarem tudo a Deus em oração. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardaria seus corações e mentes em Cristo Jesus. Então confia. Eu tô batendo nessa tecla de confiar em Deus, porque é importante. Mesmo quando os recursos humanos parecem limitados, a ansiedade pode ser vencida pela confiança no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Lê lá em Efésios capítulo 3, versos 20. Se Deus falou que vai fazer, que já fez, Ele vai fazer. Guarde essa palavra no teu coração. Joga a ansiedade fora, a preocupação fora, porque Deus está agindo hoje na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Pão e cura para você.